Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Mein Name ist Christiane Heinrichs, ich bin Deutschlehrerin und willkommen auf meinem Kanal. So, esse vídeo foi muito pedido, eu quero trazer para vocês de todos os níveis, né, fazer vídeos separados aqui, que englobam, muita gente escreve, o que eu tenho que saber para quando terminar o A1, o A1, o nível A1. Então, para quem não sabe, né, a jornada do aprendizado do idioma alemão é dividida em níveis, né? Então, o básico é o A1 e o A2, que seria o A1 e o A2. E o intermediário é B1 e B2, que seria o B1 e B2. E o avançado é C1 e C2, que seria então o C1 e o C2, certo? E eu quero primeiro começar com A1, que seria o A1. Então, o que o aluno tem que saber tudo para, então, quando terminar o A1, que seria essa a dúvida que sempre me escrevem e questionam. Eu, então, quero fazer um vídeo realmente, né, abranger todas essas dúvidas, Então, o que ele tem que saber, né? Então, o aluno ele vai fazer todo o curso do A1, então, o que ele tem que saber, né? O que é para ele seguro, para ele saber, então eu estou no caminho certo, né? Que essa sempre é lá a dúvida, né? Primeiro, né, ele tem que ser capaz de compreender e também de se expressar de forma básica. O que é isso? Por exemplo, as coisas do dia a dia, obviamente relacionadas ao dia a dia, de uma forma muito básica, Então, as coisas que têm a ver com o cotidiano, certo? Que envolvem lá, né, atividades simples, por exemplo, o que ele gosta de fazer, o que ele fez, ou ele pode contar o passado, presente e, né, futuro, né? Ele pode se expressar nesse sentido de forma básica, ele pode ter uma conversa sobre os hobbies dele, né? Ele pode falar o que ele gosta e sabe fazer, ele vai saber conjugar os verbos. Então, no A1, nós aprendemos o present, né? Que seria o presente, nós aprendemos o futuro 1, que seria um dos futuros, nós também aprendemos o perfect, que é um dos passados, e ainda o pretérito, né? Então, a gente vê esses grupos aí, Então, depois, no A2, a gente daí vê os outros ainda, Então, ele já vai saber se expressar, conjugar verbos. As declinações, ele também já vai saber declinar, né? Então, ele estuda isso, saber é outra coisa, mas ele deveria saber pelo menos o básico, pelo menos entender o funcionamento. Eu sempre falo para meus alunos, eu não quero deixar nenhum aluno sair do A1 sem não saber a questão de declinação, né? Então, principalmente com os verbos mais usados, isso tem que saber, Porque depois no A2 tem outras matérias, tem outro assunto e vai avançando, então não pode se empurrar com a barriga e esses problemas, né? Então tem que já saber de início, Fazer frases simples, né? Então esse é, né, assim, o ponto do A1, né? Então fazer frases simples, não ainda frases subordinadas, essas coisas, simples, curtas, mas já saber a questão da estrutura da frase, saber usar os verbos modais, os 6, ele vai saber se apresentar, falar, nome, onde mora, de onde que veio, a idade, a profissão, saber se apresentar e também saber apresentar outras pessoas. Ele vai poder falar da sua rotina, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, o que ele sabe fazer, o que ele não sabe fazer. O que mais? Ele vai conseguir interagir de uma forma simples com as pessoas, né? Falar, por exemplo, do tempo, citar, realmente entender a questão do tempo, os dias, semana, meses, né? Todo aquele vocabulário, saber se deslocar, fazer pergunta para como chegar de um lugar ou outro, perguntar por horas, Então tem várias coisas aí, matérias que são vistas e que o aluno já tem que dominar, né? E aí, a grande pergunta também é quantas palavras que eu tenho que saber, Porque eu sempre falo para os meus alunos, não basta, quando você quer mudar de nível, mudar de caderno também, Mudar de livro. Não, você também tem que adquirir vocabulário, Wortschatz, Que a gente chama auf Deutsch, Wortschatz, vocabulário. Isso eu não adquiro simplesmente só fazendo curso, né? Indo à aula. Eu vou adquirir, né? Claro que aos meus alunos, por exemplo, eu indico livros para ler, já desde o A1, podem ter certeza, já desde o A1, né? Claro,
Depois o aluno ter lá uma compreensão de vocabulário, mas depois ele já começa a ler uns livros pequenininhos aí, simples, mas ele já começa a ler. Já escrever algumas redações, né, para realmente ativar o vocabulário. O aluno trabalha comigo, a gente tem vários materiais que nós trabalhamos daí fora da aula também, justamente com o intuito de aumentar o vocabulário, né? E escreve redações e exercícios e tudo mais. Então, tudo uma engrenagens, né, que tem que funcionar para o aluno daí na aula também poder fazer uma conversação, né? Então, tem tudo isso que tem que existir. E aí a pergunta é quantas palavras que o aluno tem que ter na hora de sair do A1. Claro que tudo é muito relativo, porque tem os alunos que estudam, os outros que só fazem o curso, né? Que, enfim. Mas, mais ou menos, né? Então, o aluno que realmente é dedicado, que faz exercícios, que lê livros, que se esforça, que tem um foco, né? Esse deveria mais ou menos ter já o vocabulário de 650 a 700 palavras. Claro que tem alunos que já têm mais vocabulário, outros menos vocabulário, mas mais ou menos entre o número, né? Esse número deveria ter já, né? E é muito importante essa questão de vocabulário, né? Porque, por exemplo, depois que o aluno, eu quero ainda falar de outros níveis depois, mas o aluno, ele vai daí ter dificuldades, né? Na hora de, por exemplo, né? Eu vou ainda falar do nível A2, B1, B2. Então, tem coisas que o aluno vai ter que depois já, né? Por exemplo, em outros níveis, ler jornal, ler isso, ler aquilo, ter discussões políticas, que não é o caso do A1, mas justamente para que eu possa construir, né, o meu saber, eu tenho que ter uma base firme. O A1 é o nível decisivo, né? O A1 é o nível que o aluno realmente tem que se esforçar, tem que estudar, porque eu sempre recebo alunos daí de outros cursos, de outros professores, no B1, B2, que, ok, não tem vocabulário suficiente, eu passo um texto e a pessoa fala, nossa, eu tive que usar muito dicionário. Eu ainda não sei escrever redação. Sabe? Então, entendem? Isso já tem que, desde o A1, ir sendo inserido, para o aluno aprender, para o aluno, né, realmente já se acostumar, né, com a questão de ativar o vocabulário, porque, né, muita gente daí fala, eu só quero fazer conversação, só que a pessoa tem que, né, tem que trabalhar outros pontos para, então, adquirir vocabulário nesse sentido, né? Não tenho como agora começar a conversar do nada, né? Então, eu tenho que ler em voz alta textos, né? Eu tenho que ler, eu tenho que ativar o vocabulário na forma de escrever frases, etc, etc. Então, tudo isso tem que existir já no AIDS, justamente para, né, ativar o vocabulário e para que ele também possa ser memorizado, né? Então, isso é muito importante, certo? Então, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Por favor, se vocês tiverem mais dúvidas, eu com certeza quero fazer dos outros níveis, né? Então, claro que os vídeos vão sendo cada vez mais longos, mas sempre tem novas informações para cada os outros níveis, certo? Então, se você não quer sofrer no B1, B2 e assim, né? Faça aula de alemão comigo, porque vocês daí realmente eu ensino alemão de verdade, né? Então eu já sou professora há muito, muito tempo, né? Eu já tenho uma bagagem, né? Eu sei o que funciona e o que não funciona, certo? E eu sou alemã nativa, mas eu também aprendi o português, então, né? Eu tenho esses dois idiomas para ajudar vocês também na questão da compreensão. Claro que no curso daí já intermediário e avançado, o apropriado é o aluno também obter explicações auf Deutsch, né? Em alemão, mas claro que as pessoas daí também, para compreender melhor, né? E tudo, eu ajudo eles daí no A1 ainda com explicações em português também, certo? E eu ensino o idioma alemão de verdade, Então, eu realmente ajudo o aluno. Até hoje não saiu nenhum aluno que estudou comigo do A1 não sabendo essas informações que eu citei agora, né? Porque eu realmente também sou uma professora dedicada, né? Então, eu gosto de trabalhar junto com um aluno dedicado, certo? E eu sou muito séria, né, no que eu faço, né, eu realmente tenho uma paixão pelo ensino do idioma, não existe nada mais satisfatório do que o aluno
falar, ai, eu consegui me comunicar hoje. Nossa, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. E realmente não existe nada que possa pagar, né? Pagar essa alegria, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, avalie, né? Me deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen!